Vamos à questão. Não é uma questão muito simples, tá? Talvez seja a questão mais difícil da prova, tá? Mistura geometria plana com espacial, você tem que ter uma visão mais geral. Tá? Então, um arquiteto foi contratado para projetar uma nova atração no Castelo Sombrio. Tô com medo desse castelo, hein? Essa atração será construída de um terreno quadrado e plano com 40 metros de lado. 40 metros de lado. O castelo será construído no centro, aqui está o castelo, e terá na sua volta um fosso de 1 metro de profundidade. Então eles vão cercar aqui com água. Os caras, acho que eles estão com medo dos caras entrar lá dentro, que ficará completamente cheio de água conforme o croquis abaixo. Aqui está o castelo, aqui está o fosso, no outro corte, né? O engenheiro responsável pela construção solicitou que fosse feito um recuo de X metros para a construção do fosso, conforme o croquis acima, e por questões construtivas decidiu que X seria um natural. Então o X não pode ser 2,5, pode ser 2, 3, 4, etc. Porém exigiu que a área da construção fosse menor que 1024. Então essa área aqui deve ser menor que 1024. O dono do parque, por questões financeiras, também exigiu que para encher o fosso, o seu volume teria que ser menor que 816 mil litros. O volume do fosso fica aqui ao redor da construção. Tá? Para atender às exigências, desconsiderando a espessura das paredes e muros, assinale a alternativa correta. Então tem 4 alternativas aqui. Olha, nós vamos ter que descobrir a área da construção, o X, o volume do fosso, um tanto de coisa aqui. Tá? Primeiro, nós vamos ver isso aqui, ó. Aqui está de novo a figura, tá bom? Então, condição de existência. Não tem como o X valer 25, porque se o X valer 25, não sobra nada, né? O X nem 20 pode valer, porque se ele valer 20, a construção é zero, né? Então o X, ele não pode valer zero. Então ele pode valer entre 1 e 19. Calma que depois tem outras 19 metros, né? Então, continuando. Condição da área do castelo ser menor que 1024. Essa área está escrito no texto, tem que ser menor que 1024. Bem, o castelo também é um quadrado aqui dentro, né? Porque ó, essa medida aqui, ó, ela mede, total é 40. Tira x, tira x. Aqui é 40 menos 2x. E essa medida aqui, ó, também mede 40 menos 2x. Então, o castelo é quadrado, certo? Então, se eu chamar de a área do quadrado, do castelo, né? Então, essa área vai ser área do quadrado, o lado elevado ao quadrado. 40 menos 2x eleva-se isso ao quadrado. Bem, essa área tem que ser menor que 1024. Então, você pode falar que 40 menos 2x elevado a 2 tem que ser menor que 1024. Né? Desenvolvendo esse produto notável aqui, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 40 ao quadrado é 1600, tá? 2 vezes 40 é 80. 80 vezes 2, 160. X. Tá? E aqui é 4x2. Isso tem que ser menor que 1024. Bem, passando os caras para o lado de cá, eu vou ter 4x2, certo? O 1024 passa para cá, menos, e aqui fica menos 160x. Certo? Quando você subtrai 1.600 de 1024, dá 576. Não é uma conta complicada. 576. Isso tem que ser menor que zero.
Quantos números menores forem aqui, as contas ficam mais fáceis. Vamos dividir tudo por 4? Vamos. Então fica x2, que mais? Menos 40x, tá? Mais 576 por 4, você pode fazer aí dar 144. Isso deve ser menor que zero. Bem, eu vou primeiro estudar a equação, tá? Eu vou pôr x2 menos 40x mais 144 igual a zero, para depois ver a inequação. Então, para a equação, tem um macetinho aqui, ó. Quando temos a equação do segundo grau na forma x2 menos sx mais p, você pode usar a forma de Bhaskara, tá? Onde C representa a soma e P que S significa a soma e P o produto. Então nós temos que achar dois pombinhos cuja soma é 40, a soma está depois do menos, e o produto seja 144. Bem, sem muitas tentativas aqui, ó, por exemplo, se você fazer 38 e 2 não dá certo, 30 e 10 não dá certo, 36 e 4 dá certo, tá? 36 vezes 4, 144, e somado é 40. Então, as raízes aqui são x' igual a 4, né? E o x duas linhas, 36. Pode usar Bhaskara também. São as raízes, tá? São os caras que zeram a equação do segundo grau. Porém, isso aqui é uma inequação. Como resolve inequação? Certo? O gráfico é uma parábola. Você deve saber que o gráfico disso aqui é uma parábola, com cavidade para cima, porque o A aqui é 4 ou 1. Né? 4, né? Pode olhar para cima. Então, quando você tem o gráfico dessa função, aqui está o eixo x, tá? Você desenha o eixo x assim, aqui você põe 4 e põe 36, então você tem um gráfico tipo uma parábola assim, ó. Aqui ela assume valores negativos e aqui positivos. Então, como você quer, no caso aqui, os valores negativos, né, para satisfazer a área, né, você tem que pegar o x compreendido entre quanto, hein? Desculpa, ele tem que ser entre 4 e 36, mas não pode ser 4. Então ele tem que ser entre 5 e até 35. Bem, agora nós vamos ver a condição do volume, tá? O volume tem que ser menor do que 816 mil litros, tá? Bem, o volume ser menor que 816 mil litros. Vamos considerar V o volume do fosso, tá? Então, vamos tentar fazer aqui, vou desenhar de novo o fosso aqui, e vamos tentar entender aqui o que é o volume ser menor do que esse valor, tá? Então, aqui você pode escrever que o volume é menor que 816 mil litros. Não sei se você sabe, mas 1 litro, 1000 litros é 1 metro cúbico, tá? Então, volume deve ser menor que 816 metros cúbicos. Bem, esse fosso, né, aqui fica a água, ele é limitado por 4 paralelepípedos retângulos, tá? É tipo caixa de sapato. Eu vou te explicar aqui melhor. Então, esse poço tem 2 paralelepípedos. Olha que doido, hein, professor? É o paralelepípedo, 2 que vão até aqui completo, ó. A parte de cima e a parte de baixo. E tem 2 menores aqui embaixo, ó. Então, você tem aqui 2 paralelepípedos, né? 2 de... Quanto que mede o comprimento desse paralelepípedo aqui? 40. Né? Aqui você tem a largura dele, que é x.
e é 1 de altura, porque está escrito aí no texto. Esse outro aqui, cuidado, hein? Né? Ele tem x aqui, certo? Aqui o comprimento dele é 40, mas você tem que tirar 2x, porque tem que tirar um x para cima e um x para baixo. Daí ele tem 1 aqui de profundidade. Então você tem 2 desse e 2 desse. Então o volume você vai ter que somar o volume de cá com o de lá. Para saber volume de paralelepípedo, você multiplica as 3 medidas, tá? Então o volume aqui vai ser 2 vezes 40, certo? Vezes x vezes 1, dos dois primeiros. Do outro é 2 vezes 1 vezes x vezes 40 menos 2x. Certo? Então, fazendo essas contas aqui, você chega... Aqui vai dar 80x. Aqui vai dar 80x menos 4x2. Então, o volume vai dar 160x menos 4x2. Certo? Esse volume, né, 160x menos 4x2, ele deve ser menor que 816. Tá? Então, vamos dividir isso aqui tudo por 4 para ficar melhor. Dividindo por 4, como fica? Fica que, dividindo por 4, e vamos dividir aqui por menos 4 para ganhar mais tempo, tá? Vou dividir por menos 4. Então, quando eu divido por menos 4, esse aqui fica x2. O 160x fica menos 40x. Certo? E aqui, ó, 816, ele divide por 4, é 204. Menos 204, passa por lá de cá, mais 204. Cuidado, hein? Quando você divide por um número negativo, você tem que mudar o sentido da desigualdade. Aqui era menor, passa a ser o quê? Maior. Tá? Bem, nós vamos considerar aqui também a equação. Tá? Vamos considerar somente a equação. Menos 40x mais 204. Nós vamos ver aqui quem tem soma 40 e quem tem produto 204. Não é tão complicado não, tá? Se você fazer 6 e 34, dá certo, tá? Então aqui você tem uma raiz que é 6 e a outra que é 34. Bem, aqui, quando você olha essa função aqui, ó, você tem uma parábola aqui com cavidade para cima. Se você chamar isso aqui de g de x, sei lá. Então, você tem uma coisa assim, ó. Então, aqui você tem uma parábola com cavidade para cima. Aqui são as raízes, 6 e quanto? 34, que é a parte negativa, que é a parte positiva. Como eu quero a parte positiva, serve o antes do 6. O 6 não pode, porque dá zero. Então, o x aqui nosso tem que ser menor ou igual a 5. Ou o nosso x aqui tem que ser maior ou igual a 35. Essa é a terceira condição. Então, são 3 condições. X menor ou igual a 5, maior ou igual a 35. Aqui está a segunda, x entre 5 e 35. E aqui está a primeira, tá? A é x entre 1 e 9, 19. Então, aí nós vamos matar o x, tá? Nós vamos matar o x, escrevendo essas condições. Então, as condições são, né, aquelas que eu acabei de mostrar. O x tem que estar
essa última aqui maior ou igual a 35. Então, o x ele deve estar entre 1 e 19, que é a primeira, né? A segunda, ele deve estar entre 5 e 35. E a última, que nós escrevemos aqui, ele deve ser menor ou igual a 5, né? Ou maior ou igual a 35. Bem, o único x que dá certo nas três, você pode testar aí. Se você pegar o 6, dá certo aqui, mas não dá certo aqui, ó. O 7 não dá. O único que dá certo nas três é o 6, tá? É o 5, desculpa. O 5 dá certo aqui, dá certo aqui, dá certo aqui. O 6 não dá certo, o 7 não dá certo. Então, o único número que satisfaz aqui, tá, é o x igual a 5. Bem, agora nós vamos responder o exercício, tá? O volume de água é 700 mil litros. Aí, tem uma hora aí que a gente faz o volume. Tem uma fórmula do volume aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Essa que é a fórmula do volume. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui para ver se o volume está certo, tá? Então, o volume vai ser 160x menos 4x2. O x é 5, né? Então, o volume vai ser quanto? 160 vezes 5 menos 4 vezes 5 ao quadrado. 160 vezes 5 dá 800. 5 ao quadrado é 25, menos 100. Então vai dar 700 metros cúbicos, que é igual a 7.000 litros. Então essa aqui está certa. A área da construção é 961 metros quadrados. Essa é a letra A. Bem, a área da construção nós fizemos no começo. É 40 menos 2x elevado ao quadrado. Então, a área da construção, o x é 5. Então, fica 40 menos 10 dá 30. 30 ao quadrado. Vai dar 900 metros quadrados. Ele falou 961. Está errado. Então, letra C. O recuo x é um número natural entre 7 e 10. Não, 5 não está entre 7 e 10. Falso, falso. E a letra D, atenção. A área da construção corresponde a mais de 60% do terreno. O terreno é 40 por 40. Você lembra no começo? O terreno é 40 ao quadrado, que é 1.600. Quanto que é 60% de 1.600? 60% de 1.600 é 60 sobre 100 vezes 1.600. Corta, corta. 60 vezes 16 dá 960 metros quadrados. E a construção, né, nós calculamos que é 900. 900 não dá 60%, tá? Então, a área da construção não dá 60%. Então, essa aqui também é falsa. Então, a resposta correta é a letra A, tá?